pessoal, eu sou a Aline, E eu sou o Vilmar. nós somos especialistas em saúde da mulher e nesse Outubro Rosa a gente vai pegar esse mês que é tão importante e trazer algumas informações voltadas para o câncer de mama. Não é isso, Vilmar? Isso mesmo. E eu acho que o mais importante, então, nossa, que eu pego muito no consultório, são as pacientes chegando e achando: e aí, doutora, as pacientes, as mulheres, estão tendo mais câncer de mama mesmo ou não? Será que é só uma impressão nossa? Então, Aline, o câncer de mama vem aumentando a incidência, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E o que a gente observa, isso é muito interessante, que o câncer de mama saiu de 10 anos atrás, com 40 mil novos casos ano, e hoje nós estamos ao redor com 70 mil novos casos anos de câncer de mama. É um aumento muito importante. Se nós pegarmos a previsão do último triênio do INCA, que eram de 66 mil novos casos, e observarmos a incidência que o INCA nos trouxe agora, para esse triênio atual, nós temos um aumento de 10%. Saiu de 66 mil novos casos para 73 mil novos casos. Então, a curva da incidência do câncer de mama no Brasil, ela se encontra em ascensão. E eu acho que se vocês conseguirem ver aí no slide, não só o câncer de mama vem crescendo muito, né? Mas ele também, na mulher, é o câncer mais incidente, mais prevalente, está em primeiro lugar aí, bem circulado em vermelho para vocês verem. Então, assim, realmente a importância do câncer de mama na vida de uma mulher é enorme, né? E daí, quando a gente fala em câncer de mama, as pacientes também chegam pra gente e falam: e aí, doutora, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu consigo controlar para evitar esse câncer ou não? Ele vai vir ou não vai vir, independente do que eu fizer na minha vida. E isso é importante da gente orientar as pacientes, porque tem bastante coisa que a gente pode mudar no nosso dia a dia, que vai ser essencial, né, Vilmar, para a gente poder talvez diminuir um pouquinho esse risco. Com certeza, Aline. Então, quando nós pensamos no câncer de mama, ele é tão importante que tem um mês destinado a ele. A primeira cor foi o Outubro Rosa. O Outubro Rosa vem desde a década de 90 que nós temos o Outubro Rosa, e agora todos os meses estão coloridos, representando alguma doença. Não? O câncer de mama criou tendência, né? Ele trouxe essa tendência da cor para o mês, e daí cada patologia foi tendo a sua cor, mas ele realmente foi o primeiro aí dessa tendência. E por isso, devido à sua importância, à sua alta incidência, e nós sabemos, como você bem colocou, que tem coisas que nós podemos fazer. Sim. Tem coisas que não tem como mudar. Acho que dá para ver aí também no próximo slide, a gente vai ter fatores que vão ser modificáveis, ou seja, tem coisas que eu posso fazer no meu dia a dia que vão ajudar a diminuir esse risco, mas tem coisas que são inerentes da pessoa, ou seja, ela nasce com algumas características que a gente não consegue mudar, e essas características também podem contribuir para um risco um pouco maior, né, Vilmar? Vamos falar um pouquinho delas? Então são os fatores não modificáveis. O que é fator modificável? Ser mulher, por exemplo, é um fator não modificável. Quando você nasce mulher, você tem 100 vezes mais chance de ter um câncer de mama do que um homem. Exatamente. A idade, Aline, é um outro fator de risco. Quanto mais o tempo passa, maior a incidência do câncer de mama. E só vai aumentando com o passar dos anos. Obviamente que essa curva começa a subir a partir dos 30, 40 anos de idade. E ela vai sempre ascendente. Então, são dois fatores que não dá para modificar. Existem doenças da mama que carregam alto risco para o câncer de mama. Ela incrementa o risco de câncer de mama. Não tem como modificar. Você já tem essa doença. Você pode ter uma herança genética que aumenta o seu risco de câncer de mama. Não tem como modificar, você já tem o gene. Você pode tomar atitudes para diminuir esse risco, mas não tem como modificar esses fatores. A gente tem que pensar nos fatores modificáveis. Esses são os mais importantes, não, Aline? Eu acho que é isso mesmo. Acho que se a gente for focar em alguma coisa, tem que focar no que a gente consegue mudar. E eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem para passar para os pacientes. Entender que você tem um certo controle sobre o que acontece com você, sim, até mesmo em relação ao câncer de mama. Então, tem que tentar seguir essas orientações o máximo possível para tentar diminuir esse risco, né? Então, a gente fala do quê? Do clássico, gente, não tem como fugir. Dieta e exercício físico, não é mesmo? Sem dúvida. Dieta e exercício físico vai realmente ajudar a direcionar o seu risco para o câncer de mama e outras
inúmeras patologias. O que a gente pode falar um pouco sobre elas? Então, é super importante que a Aline trouxe esses dois pilares, dieta e exercício físico. E eles vão combinar com um terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? É a manutenção do peso. Se você tem uma dieta adequada, se você faz exercício, obviamente que você vai manter o seu peso corpóreo ideal. E o que nós temos para falar para vocês? O que é importante vocês saberem sobre atividade física? Atividade física, nós temos que fazer o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que são 150 minutos semanais de atividade física intensa, gente. Nossa, mas tudo isso? Sim, pelo menos 30 minutos diários. Mas não pode ser moderada? Pode ser moderada. Você vai ter que fazer 300 minutos de atividade física por semana. Então, é melhor fazer 30 minutos por dia, por 5 dias, descansa 2 dias da semana e você fez a sua atividade física ideal. E o mais importante, gente, essa atividade física não vai só impactar na saúde das mamas, não vai só diminuir o risco do câncer de mama, diminui uma grande maioria dos cânceres e diminui doença cardiovascular, diminui doenças metabólicas e diminui as doenças degenerativas. Então, o exercício físico deve fazer parte da prescrição de todos os médicos, não, Aline? Eu acho super importante. E eu acho importante também a gente entender que a gente tem que adaptar as nossas orientações à vida da paciente, né? A gente sabe que não são todas as pacientes, infelizmente, que têm acesso. A gente tem que entender que tem pessoas que têm privilégios, têm condições financeiras melhores do que os outros. Então, não, Aline, essa paciente, acho que foi muito importante o que a Aline falou, se essa paciente não tem condições de exercer, de fazer uma atividade física, mas o que ela pode fazer? Em vez de pegar o elevador, sobe de escada. Em vez de pedir para o rapazinho carregar a sacola, ela carrega a sacola. Uma atividade física diária de limpar a casa, olha que interessante, limpar a casa versus não limpar a casa diminui a incidência de câncer de mama. Se nós compararmos a mulher que limpou a casa versus aquela que não limpou a casa, a que limpa a casa tem uma diminuição da incidência do câncer de mama. Então, por mais que a OMS oriente a fazer desta forma, nós sabemos que qualquer atividade física vai impactar na saúde da mulher, na incidência do câncer de mama. Porque eu acho que assim, querendo ou não, todo mundo já escutou isso. Você precisa fazer mais exercício, você precisa fazer mais exercício. E querendo ou não, a gente também entende que tem pessoas que acordam muito cedo, vão dormir muito tarde, tem uma jornada muito longa. E aqui ninguém quer que ninguém vire maratonista, vá fazer Ironman. Se quiser, ótimo, vai em frente. Mas a gente sabe que aqui não é o objetivo. É realmente sair do seu dia a dia mais tranquilo, mais parado do ponto de vista de exercício físico e criando uma certa resistência. Então, talvez você não consiga começar 5 vezes por semana, que é o recomendado. Comece 2, 3 vezes. A frequência, a manutenção, você conseguir fazer 2 vezes por semana e continuar isso um mês inteiro já é muito melhor do que o que você fazia antes. E aos poucos ir aumentando e adaptando. E como o Vilmar falou, não necessariamente precisa ser um exercício numa academia com alguém do lado te orientando. Esse é o mundo ideal. Mas se não conseguir, você faz o que consegue, você adapta ao seu ambiente, ao seu dia a dia. E eu acho que a gente também podia falar um pouco da alimentação, né? Que é outro ponto importantíssimo. Mas assim, vamos falar a verdade, tem 500 mil tipos de dietas hoje em dia. Cada vez que eu acordo tem uma dieta nova sendo lançada, sendo, né, falada aí nas mídias sociais. Então, existe algum tipo de dieta específica que pode ter uma influência positiva na mulher e reduzir esse risco de mama? Ou independe, é qualquer tipo de dieta? A dieta que tem mostrado maior eficácia na diminuição do câncer de mama é a dieta do Mediterrâneo. Então, é aquela dieta rica em saladas, rica em frutos do mar, rica em castanhas e óleo de oliva. Essa é a dieta que tem mostrado que impacta maior a incidência do câncer de mama. Mas o mais importante, gente, não é a dieta, é o ganho calórico. O que você tem que prestar atenção, que nós falamos que são 3 pilares: dieta, atividade física e manutenção do peso. Se você não consegue fazer a dieta ideal do Mediterrâneo, faça uma dieta onde você tem um ganho calórico empatado, zerado, e você não ganha peso. Não consigo fazer exercício. Mantenha pelo menos o peso, não, Aline, faça uma dieta mais adequada.
Se você consegue fazer um equilíbrio entre esses 3 pilares, mantendo o índice de massa corpórea, o peso da faixa de normalidade, com certeza você vai diminuir a incidência do seu câncer de mama. Mas, Aline, nós estamos falando aqui do que nós podemos fazer para diminuir a incidência do câncer de mama. Mas muitas vezes a gente não consegue diminuir essa incidência, por mais que nós façamos a dieta adequada, nós fazemos o exercício adequado, né? Nós conseguimos manter o nosso peso corpóreo ideal. Mas como que eu vou prevenir, fazendo algum método de exame, o câncer de mama? Tem como prevenir ou é só aquela prevenção secundária, o câncer vai aparecer, eu vou fazer o diagnóstico precoce? Não, ótima pergunta. Eu acho que antes de falar disso, eu queria só falar o que mais chega no meu consultório, doutor. Vai lá. Que é o quê, gente? Eu tenho 2 situações. Ou a paciente chega com diagnóstico de câncer de mama e fala: pelo amor de Deus, doutora, da onde que veio isso? Não tem ninguém na minha família com esse câncer de mama, nunca ninguém teve, todo mundo é saudável. Ou vem uma paciente falando: olha, a minha tia-avó por parte de pai, a tia da vizinha da minha mãe teve câncer de mama e agora eu tô com medo e quero ver também se eu tenho risco de ser câncer de mama. Existe um preconceito na sociedade, que eu acho que o Vilmar também vê muito no consultório, de que o câncer de mama é hereditário. E, na verdade, mais de 70% dos casos, o câncer de mama é aleatório. Ele é espontâneo, ele não tem um componente genético. Ele acontece por esses múltiplos fatores que a gente comentou. Questão de peso, questão de comorbidades, ou seja, a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, tem uma síndrome metabólica, não fez exercício físico, teve uma alteração genética que não veio da sua mãe nem do seu pai, mas que foi transformada ao longo da vida, pelo fato de ser mulher, pelo fato de estar chegando ali aos seus 40, 50 anos. Então, realmente, a maioria dos casos são aleatórios, eles acontecem independente de qualquer tipo de herança genética. A menor parte dos cânceres de mama, a menor parcela que são os cânceres genéticos, que são casos graves, que daí tem realmente que fazer um acompanhamento específico, e já são pessoas que já têm uma carga tão importante na família que eles já até sabem o que eles têm que fazer, porque já viram outras pessoas passando por isso, então já tem uma orientação já mais adequada. Então eu queria só pontuar isso porque eu acho que é muito importante, é uma pergunta muito frequente, eu acredito que muitas das mulheres que estão nos assistindo talvez tenham dúvidas semelhantes, já tiveram algum caso parecido que ouviram falar ou passaram por isso, então acho que era importante pontuar. Mas falando da prevenção, sim, nós temos essa prevenção e essa prevenção vem muito forte agora no Outubro Rosa, se fala muito, mas é importante lembrar que essa prevenção deve acontecer o ano inteiro, não só no Outubro Rosa, não só em outubro, porque o câncer de mama acontece o ano inteiro, que é a mamografia, né? A gente sabe que a mamografia, no momento, é o melhor método de rastreamento que a gente tem para o câncer de mama. O que é rastreamento? É quando a mulher não sente nada e ela vai fazer o exame porque ela está na idade adequada para fazer determinado exame, né? E por que a mamografia é tão boa, tão importante, tão eficaz, em Vilmar? O que a gente pode falar dela? Então, a mamografia é o exame que você consegue aplicar em massa. Você consegue recrutar toda a população feminina e realizar esse exame. Este exame, quando é feito de forma sistemática, então a mulher vai começar a fazer o seu exame aos 40 anos de idade, vai fazer esse exame anualmente. Em algum momento, ela pode fazer o diagnóstico do câncer de mama. E fazendo o diagnóstico do câncer de mama, no momento que ele é não palpável pela mamografia, ela tem uma diminuição da mortalidade por câncer de mama, que quando feito de forma seriada dessa forma, chega a 50%, Aline. Então, não tem nada melhor que a mamografia. A mulher tem que fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e vai parar quando, Aline? Agora ela só vai parar dependendo do quanto tempo ela tem de vida. Então, a gente não tem uma idade certa para parar a mamografia. A gente vê que a mulherada, graças a Deus, tá vivendo cada vez mais, vivendo com muita qualidade de vida. Tem mulheres de 70, 80 anos fazendo coisas incríveis. Então, assim, como que eu falo para uma mulher de 80 anos que tá fazendo atividade física, que é independente, às vezes mora sozinha ou mora num lugar com outros parentes, mas consegue fazer tudo sozinho, que ela não vai fazer mais mamografia, né? Então, a gente tem que levar em consideração também isso, a qualidade de vida que a mulher tem, qual a expectativa de vida que eu tenho para essa mulher, antes de definir uma idade para ela parar de fazer esse tipo de rastreamento. Então, isso é muito importante, a gente não tem uma nota de corte. Mas eu queria perguntar, Vilmar, que eu acho que vai ser uma coisa bem polêmica, você comentou de iniciar o rastreamento aos 40 anos.
Por que é importante essa idade em específico? A gente já escutou muito falar sobre iniciar aos 50 anos. E por que a gente trouxe essa idade para os 40 anos agora? Então, o rastreamento tem que ser feito a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque 40% dos cânceres de mama na população brasileira acometem as mulheres abaixo dos 50 anos de idade. Então, se eu começar o rastreamento a partir dos 50, 40% das mulheres com câncer de mama não seriam diagnosticadas de forma precoce, não teriam a possibilidade de uma diminuição de mortalidade, iriam só diagnosticar aquele câncer quando ele fosse palpável ali. Então, nós temos que fazer o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Perfeito. Aline, vamos encerrar o nosso podcast? Eu acho que hoje a gente já falou bastante, deu uma introduzida muito boa no tema, no câncer de mama. E eu acho que a gente podia falar, talvez, dos 3 pontos chaves aqui da nossa conversa de hoje. Então vamos lá, Aline, quais são os 3 pontos chaves? 3 pontos chaves, gente. 70% dos cânceres de mama são aleatórios, não tem aí uma história familiar muito importante, não tem componente genético, é realmente pelo fato de ser mulher, de ter aquela determinada idade, entre outros fatores, tá? 2, a prevenção é importante e na prevenção a gente tem atividade física e uma dieta adequada para um controle do peso corpóreo bom e com isso diminuir o risco da paciente desenvolver esse câncer de mama. Então, são aqueles fatores modificáveis que a gente comentou. E, por último, o rastreamento com a mamografia é o método mais eficaz e, quando iniciado aos 40 anos, como o doutor comentou, consegue diminuir em quase 50% aí a mortalidade das pacientes, certo? Então, Aline, logo que nós passamos os 3 pontos mais importantes desse nosso bate-papo, qual que é a última mensagem? Pessoal, se vocês gostaram aqui da nossa conversa, por favor, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, se a gente não esclareceu algo, ou se tem também alguma sugestão, alguma história legal, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ler e responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Descomplicando a Saúde da Mulher, por favor, se inscreva, deixe um like e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Aline. Obrigada.